caros amigos do módulo 3, dos módulos de estudo da Seita União do Brasil nas regionais. Meu nome é Silvana Cassimiro de Souza e estaremos juntos neste momento para estudar um pouco sobre o ensinamento da Seita União, que é o ensinamento atual, que está na página 245 da apostila dos senhores, que é o grande guia para que nós possamos consultar os livros da verdade e estudar direto na fonte, tá? Vamos estudar direto na fonte, que temos mais informações, mais conhecimento, é um monte de livros para que a gente possa estudar e aprender cada vez mais, até porque os senhores estão no módulo 3 e logo em breve, se já não tomaram atitude e a decisão, irão tomar a decisão de se tornarem grandes preletores e líderes da iluminação para o movimento da Seita Noye, e dessa forma nós possamos construir o paraíso terrestre na face da terra através desses mensageiros de Deus que estão diante do movimento da Seita Noye para ser o grande colaborador de Deus nessa construção do paraíso terrestre. Por isso, você faz o módulo 3, porque você é esse mensageiro de Deus, tá? Então, abram aí a apostila na página 245, para que a gente possa fazer uma reflexão especial hoje sobre o planeta que é um ser vivo, tá? Só que, o que precisa agora, tá? Treinamento espiritual para toda a humanidade, para que a humanidade possa reconhecer que o planeta também é um ser vivo, tá? Então essa é a nossa reflexão do agora. Então vamos pensar no nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele mantém uma forma definida, porque esse corpo, ele possui vida, tá? Se essa vida for tirada, se essa vida for excluída desse corpo, desaparecerá essa forma, tá? Que é o nosso corpo carnal. Então, de modo similar, todo o universo também está vivo. Por quê? Porque a vida, ela nasce da vida. Ela não nasce de uma simples matéria, tá? Então, nós temos que nos treinar de forma mais intensa para que nós possamos reverenciar o planeta Terra como uma consciência viva, tá? Em que possui órgãos, que são os ecossistemas, os desertos, as florestas tropicais, os mares, os rios, todos os seres vivos, todos, tá? Então é assim que nós temos que nos treinar intensamente para que nós possamos formar um planeta melhor para as futuras gerações. E para essa reflexão, nós vamos voltar atrás no estudo que nós já fizemos, tá? Nós vamos falar das 5 categorias do corpo, tá? Que está aqui no livro Viver Junto com Deus. Anotem aí, página 123, tá? Vocês vão receber uma projeção na tela para que a gente possa melhorar essa explicação e os senhores possam entender esse estudo que nós já fizemos, a gente já conhece, não é algo novo, tá? Então é só para a gente fazer essa comparação entre os seres humanos e o planeta Terra, tá? Então o ser humano, ele possui 5 categorias de corpo, tá? O corpo verdadeiro, que é o quê? A própria manifestação da vida, por onde jorra a grande vida de Deus, ou seja, por onde flui a força. Toda a nossa força vital vem do corpo verdadeiro, tá? O corpo verdadeiro, ele precede o tempo e o espaço, e ele encerra em si
no corpo verdadeiro todas as ideias, tá? É a própria imagem verdadeira. Por isso que às vezes a gente brinca, né? Se vocês estão olhando aí a projeção de vocês, o corpo verdadeiro está lá, é o último. Parece que ele está lá escondido, né? Parece que chegar lá nesse corpo verdadeiro dá um trabalho danado e é um grande desafio. E é, tá? E é. Aí vai depender de cada um chegar rápido ou demorar anos para entender o que significa esse corpo verdadeiro, tá? Aí depois vem o corpo espiritual, que vibra mais intensamente. Ele é mais ativo, ele possui mais sensibilidade, maior sensibilidade e força. E esse corpo, ele é livre, tá? Totalmente livre. E esse corpo espiritual, conforme está na projeção, ele está mais próximo do centro. Quem é o centro? O corpo verdadeiro. A imagem verdadeira, tá? Esse corpo espiritual, ele é o corpo que é dotado de sabedoria e inteligência superiores. Por isso que nós chamamos de treinamento espiritual. A gente sempre fala, temos que treinar o nosso espírito, porque é justamente no corpo espiritual, tá, que está toda a nossa sabedoria e a nossa inteligência. Então, nós podemos dizer que a inteligência superior e o corpo e o amor, né, e o amor universal, ele agem sediados no corpo espiritual, tá? No corpo espiritual. Então, quando nós, nesse momento, falamos dessa manifestação de amor universal, tá? Esse amor universal está sediado no corpo espiritual. Seguindo, corpo astral. Então, no corpo astral, as vibrações dessa inteligência superior ocorrem com menor intensidade. E o amor que nele se manifesta no corpo astral, ele é assim um tanto inferior, digamos assim, tá? Sendo de natureza egoística. Então, por exemplo, sentimentos de apego, de obsessão, de vingança, de mágoa, de ódio, eles se instalam no corpo astral e atuam através do corpo astral, ok? Tudo bem até aqui? Então, através do desenvolvimento da nossa sabedoria, através do treinamento espiritual, nós vamos eliminando do corpo astral os sentimentos de apego, de dor, de vingança, de mágoa. Tiramos tudo, tá? E aí, a nossa caminhada rumo ao encontro do corpo verdadeiro, tá? Fica mais fácil, fica mais rápido, digamos assim, tá? Outro corpo, que é o corpo etéreo. O corpo etéreo, ele exerce uma função que é ligar o corpo astral ao corpo carnal, tá? E ele também tem a função de inibir e controlar todas as manifestações de explosões emocionais que muitas vezes nós temos, tá? Que vem do corpo astral, que é, na verdade, a sede das emoções. Então, o corpo astral, ele é a sede das emoções, tá? E o corpo etéreo vem exercer a função de ligar o corpo astral ao corpo carnal, tá? E o corpo etéreo, ele tem a função, tá? A função de inibir, controlar todas as manifestações de explosões emocionais que nós temos, ok? Tudo bem até aqui? Então, seguindo, corpo carnal, como ele está mais longe do centro,
Ele é um ser sensorial que se move meramente sobre o comando do sistema nervoso central. E ele tem vibrações menos intensas. E ele é mais pesado. E ele está materializado. E ele é visível, tá? Visível. Por isso que quando a gente brinca que estamos em treinamento espiritual para encontrar o eu verdadeiro, então muitas vezes vamos encontrando vários obstáculos que nós temos que superar nessa caminhada para que nós possamos crescer, evoluir espiritualmente. Então, nesse princípio, essa explicação básica para que nós possamos entender as influências do planeta Terra no comportamento dos seres humanos e vice-versa, porque somos um só ser, tá? Um único ser, tá? Então, muitas vezes, como diz aqui no livro Viver junto com Deus, tá? Ele fala da influência da explosão atômica no corpo etéreo do planeta Terra, tá? Então ele diz assim, que o mestre Masaharu Taniguchi diz assim para nós, que do ponto de vista da física, o planeta Terra, assim como outros corpos celestes, parece apenas um aglomerado de matéria, tá? Essa é a explicação que ele dá. Mas ele é também um organismo vivo, que pode ser comparado ao corpo carnal, que sofre como ele. Então ele está fazendo essa analogia, tá? Do planeta Terra com o corpo carnal do ser humano, tá? Então no livro Viver Junto com Deus, na página 125, anotem aí, para vocês estudarem com mais calma e terem um aprofundamento maior nesse item. E aí ele diz assim, tá? Por exemplo, quando são detonadas bombas de enorme poder de destruição, como as bombas atômicas ou as bombas de hidrogênio, tanto a crosta. O que é a crosta terrestre que ele está falando aqui? É a cobertura exterior da Terra, como o corpo etéreo e uma parte do corpo astral, onde estão todas as emoções do planeta Terra, da Mãe Terra, tá? Sofrem danos irreparáveis. Ele usa essa expressão. Então, como foi dito, o corpo etéreo, ele tem a função, tá? Ele tem a função de inibir. Ele vai inibindo as explosões emocionais, como ira, ódio e tristeza, tá? Assim, ocorrendo danos no corpo etéreo da Terra, as emoções intensas, elas fervilham no interior e vão jorrando de uma forma descontrolada para o exterior, tá? Olha a explicação do mestre. Então ele diz assim: ultimamente, tá? Grandes terremotos têm ocorrido em locais onde até então não aconteciam, né? Não aconteciam terremotos. As contínuas experiências nucleares, tanto aéreas como subterrâneas, foram destruindo diversas partes do corpo etéreo do globo terrestre, causando o enfraquecimento da força que inibe as suas explosões emocionais. Assim, as emoções que vão se agitando no interior da Terra passam a vir à tona com mais facilidade, sob a forma de grandes terremotos, tá? Essa explicação que o mestre Masaharu Taniguchi dá aqui na página 125, 126 do livro Viver Junto com Deus, tá? Aí ele continua aqui.
Para as pessoas que consideram o globo terrestre uma mera matéria, deve soar estranha essa expressão, né, que o mestre coloca, emoções do interior da Terra. Nossa, mas a Terra também tem emoções iguais aos seres humanos. Sim, né? Mas, assim como o corpo humano, nosso planeta é um organismo vivo que possui diversos corpos e, por meio desses corpos, realiza todas as suas atividades, tá? Então, o mestre explica que devido a essa afinidade, essa explosão emocional da Terra, ela vai exercendo grande influência nos sentimentos dos homens. Olha só, tá? A explosão emocional da Terra exerce grande influência nos sentimentos dos homens que habitam essa terra. E aí ele explica que ultimamente tem aumentado nos Estados Unidos, no Japão e em vários países da Europa e da África a incidência de violentos movimentos destrutivos desencadeados por jovens, tá? Que muitas vezes estão dominados por essa exacerbação emocional, recebendo essa influência, né, das explosões emocionais da Terra, né? E isso é consequência do fato de terem ocorrido rachaduras em diversos pontos do corpo etéreo do globo terrestre, o que provocou essa exteriorização das emoções contidas na sua camada emocional. E isso foi interferindo também na mente dos seres humanos, tá? Então ele diz assim: por que não ocorrem terremotos em alguns países, por exemplo, o Brasil? O mestre coloca aqui na página 125. E aí ele explica assim: porque nessas regiões o corpo etéreo do globo é extremamente resistente, tá? Deveria estar resistente, mas como a humanidade está destruindo a natureza, destruindo o planeta Terra, tudo isso também está enfraquecendo no agora o corpo etéreo do globo terrestre, tá? E se esse corpo etéreo ele se mantém de forma extremamente resistente, ele vai impedindo a exteriorização, tá, dessa explosão emocional com facilidade, tá? Por essa razão, os povos do Brasil, por exemplo, não são dados a provocar tumultos levados pela grande explosão emocional. Com efeito, o povo brasileiro possui pensamentos e sentimentos bem mais pacíficos que vários outros povos. Então, o mestre elogia os brasileiros aqui, dizendo que somos um povo mais pacífico, justamente porque manifestamos o nosso amor e temos que fazer com que mais pessoas e toda a humanidade possa manifestar esse amor em prol de todo o planeta Terra, para que nós possamos construir no agora a vida das futuras gerações. Tudo bem, vamos seguir. Agora eu vou dar uma olhada no livro Viver com Alegria, do professor Seicho, que também é a referência aí na apostila dos senhores. E aqui, a partir da página 15, tem um capítulo inteiro que o professor Seicho Taniguchi dedica a criar essa conscientização de gratidão
ao planeta Terra, que é justamente esse sentimento que nós temos que fazer manifestar em toda a humanidade. Aí o professor Seit, ele coloca aqui o seguinte, ele diz que todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Isso do ponto de vista físico, isso é verdade, tá? Mas a nossa vida, o nosso eu verdadeiro, a nossa natureza verdadeira foi criada por Deus. Portanto, é lógico dizer o ser humano é filho de Deus. Mas aqui na explicação que nós aprendemos na Seitinoye, ele fala assim, que na Seitinoye nós não consideramos o ser humano simples corpo carnal, tá? Que nós acreditamos que a essência é a vida imortal e que essa vida vem a este mundo, tá? Alojada de forma temporária no corpo carnal. Então, nós podemos dizer sim que somos todos os grandes alunos da escola Terra, tá? Mas aí, muitas vezes a gente pensa que os professores, né, somos só nós, né? Só nós que somos os professores. E, na verdade, o planeta Terra é o nosso grande professor, tá? Por quê? Porque com o decorrer do tempo, nós fomos perdendo a nossa pureza mental de criança, deixamos de sentir gratidão, tá? Deixamos de nos maravilhar com as bênçãos recebidas e com a mente insatisfeita, nós passamos a nos lamentar e reclamar, tá? Então, ele diz que na escola Terra, quem mais ensina hoje não são os seres humanos, mas são os animais, as plantas e todos os seres vivos que existem na natureza, tá? Então, ele vai dizendo que todas as flores que desabrocham, que nos estimulam ao senso do belo, tá? Que nós vamos nos sensibilizando, olhando essa natureza como um ser vivo, tá? As plantas de grande porte absorvem o gás carbônico, né, por meio de suas folhas, e elas vão liberando o oxigênio, que é essencial para nós. Em suma, florestas, bosques, arbustos e campos que existem na Terra possibilitam a todos os seres humanos se manterem vivos, tá? E oferece de graça para nós o precioso oxigênio, que hoje, dentro do que vivenciamos no mundo inteiro, muitas pessoas estão precisando de oxigênio e muitas pessoas estão morrendo nos hospitais do mundo inteiro porque falta respiradores, tá? Enquanto nós sempre tivemos o oxigênio, o ar que respiramos de graça, tá? Recebemos de graça tudo isso do planeta Terra, tá? Essa é uma das razões principais pelas quais nós temos que cuidar do planeta Terra, parar de arrancar do planeta tudo isso, parar de cortar, de queimar, de usar de forma indiscriminada de todas as florestas e de todos os recursos naturais que nós temos, tá? Mas, lamentavelmente, sabemos que ao longo do tempo, os homens têm levado em conta, muitas vezes, somente as vantagens imediatas, vantagens materialistas, econômicas, e vem agredindo a natureza, destruindo florestas e bosques, queimando madeiras, desmatando grandes áreas, tá? E tirando as fontes de oxigênio da humanidade, tá? E muitos outros fatores, como a queima do petróleo, as guerras, que provocam muitos incêndios,
que tem contribuído para diminuir o oxigênio e aumentar o gás carbônico, tá? Além disso, a destruição dessas áreas verdes vem também fazendo com que os rios e mares sejam poluídos com a grande morte, né? Uma quantidade imensa de peixes e outros seres vivos, tá? E em função disso tudo, tá? A Terra se tornou agressiva, né? Aqui são as explosões emocionais que o mestre explica, tá? Então, muitos problemas têm surgido nos últimos tempos, tem ocorrido tantas mortes, tantas erupções vulcânicas, grandes inundações, incêndios, e muitas pessoas sofrendo, simplesmente recebendo, né, o retorno daquilo que tirou do planeta Terra. Então esse é o grande alerta, né? O que vivenciamos no agora é esse grande alerta, tá? Que o planeta Terra está emitindo para a humanidade, enquanto a humanidade não tiver gravado no subconsciente esse sentimento de unidade e de preservação da vida de todos os seres vivos. Isso é lei de causa e efeito, né? A vida terrena, ela é regida por essa lei de ação e reação, né? Se nós arremessarmos uma bola contra a parede, ela voltará para nós com a mesma força que nós a lançamos. É assim, é a lei de causa e efeito. É o princípio de que toda a ação ocorre uma reação de forma equivalente, tá? É aquilo que nós jogamos para o universo, é aquilo que nós causamos para o universo de bom ou ruim, que nós vamos receber como essa lei de ação e reação. Por exemplo, se nós estamos causando danos às pessoas, aos animais, nós acabaremos sofrendo danos na mesma proporção, tá? Então, se nós continuarmos fazendo com que a humanidade não se conscientize e continue destruindo florestas, matando animais, chegará o dia da prestação de contas, né? Ou melhor, esse dia da prestação de contas já chegou, tá? Já chegou. Todos já estamos sendo agredidos pela própria natureza como lei de causa e efeito, tá? Até agora os homens tinham causado muitos danos, tá? Às mais variadas espécies de animais do planeta. E em consequência de toda essa agressão ao ambiente, já estamos sofrendo os problemas graves, né? Tais como escassez de provisão, alterações climáticas, catástrofes, etc, etc. Tá? Além disso, muitos homens, movidos pela ganância, lutam entre si, fazem guerras e praticam matanças em grande escala. Tá? E movidos por essa ganância, praticam as matanças das tartarugas, dos salmões, das baleias, dos golfinhos, visando obter lucros materiais, tá? Extinguindo os animais da terra, tá? Então é inevitável que essa sociedade humana, né, que o professor Seiichi Taniguchi nos explica aqui no livro Viver com Alegria, na página 20, que é justo que essa sociedade humana ela sofra todas as consequências desses atos. Lei de causa e efeito, tá? Mas os homens, pensando apenas, muitas vezes, em si próprios, vão abater nos animais para se alimentar e para obter lucros. Cedo ou tarde, sofrerão as consequências do seu egoísmo. Essas são as lições que nós já estamos aprendendo no agora.
Então, de modo geral, a reação, né, às agressões que os homens praticam contra a natureza vem diretamente daquilo que foi agredido, tá? Então, a lei de causa e efeito se cumpre infalivelmente, né? Maus atos trazem maus resultados e bons atos trazem bons resultados. Que a gente aprenda definitivamente essa lição, tá? E a partir de agora possamos a entender que amor atrai amor, que ódio atrai o ódio, tá? E que nós possamos, com calma, com persistência, com fé e esperança, entender que nós, seres humanos, tá? Precisamos mudar esse rumo, tá? Fazer com que a humanidade pare de causar os danos a todos os seres vivos, tá? Então, para a gente finalizar, nós podemos dizer, tá? Olha o que ele fala aqui, no final da página 22, como reflexão final. E ele fala assim, ó. No mundo moderno, surgem novas doenças, uma após outra. Significa que, paralelamente ao avanço da civilização, a humanidade cria outras variedades de doença. Então, pode-se dizer que todos esses problemas são resultados da falta de respeito à natureza. E não respeitar a natureza é não aprender a lição, tá? Não aprender a lição. Então, o nosso grande treinamento, a partir de agora, é intensificar o nosso sentimento de gratidão à terra e viver sempre, o tempo todo, trabalhando em ações práticas que o movimento atual vem nos orientando e agradecendo. Obrigado, terra, por tudo que nos proporciona, tá? E ele diz aqui para finalizar, em vez de pensar somente na felicidade de nossa família, devemos ter a grandeza espiritual de pensar no bem-estar de todos os seres vivos, no âmbito da terra e da natureza, tá? Então ele diz assim, palavras de gratidão, expressar o sentimento de gratidão. Obrigado, terra, obrigado, planeta, né? Esse sentimento de gratidão sendo cada vez mais intensificado e gravado na nossa mente, para que através dessa expressão de sentimento de gratidão, trabalharmos em ações práticas em prol da natureza, em prol do fortalecimento espiritual de cada pessoa, de todas as pessoas, de toda a humanidade, e assim, com certeza, estaremos preparando o nosso planeta para as futuras gerações. Essa era a reflexão de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, os futuros preletores da Seitinoye do Brasil. A gente se encontra por aí. Agora não dá para dar abraço pessoalmente. O nosso abraço é só virtual. Mas em breve nos encontraremos por aí, nos grandes eventos do movimento da Seitinoye. E poderemos nos abraçar com certeza e vibrar, né, por essa grande prosperidade, esse grande sucesso, esse grande aperfeiçoamento espiritual de todos nós, do movimento da Seitinoye, para que possamos expandir cada vez mais a nossa consciência. Um grande abraço, muito obrigada.